Salve, salve, nação jurídica, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Debem, pós-doutor em Direito Penal. E nesse vídeo eu vou trabalhar dois institutos que você já ouviu falar, mas que talvez não saiba de onde ele provém ou de onde eles emergem. Interpretação analógica e analogia incriminadora. Tem tudo a ver com o princípio da taxatividade penal, que é um subprincípio do princípio da legalidade. Uma das funções do princípio da legalidade é proibir a incriminação vaga, aberta, imprecisa ou indeterminada. Nullum crimen nulla poena sine lege certa. E para que haja certeza na descrição da hipótese fática do preceito primário da norma incriminadora, o legislador se vale de algumas técnicas ou de alguns recursos. E uma dessas técnicas se denomina invocação casuística. E ela é utilizada para afastar o emprego das chamadas cláusulas gerais. Cláusulas gerais viola o princípio da taxatividade. A invocação casuística como técnica reforça o princípio da taxatividade. Vamos imaginar que a redação do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal fosse a seguinte: pune-se lesão corporal grave com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Perceba que esta incriminação acabaria por violar o princípio da legalidade no aspecto da taxatividade, porque ela é muito ampla. Quais são as situações de lesão corporal grave? Perceba que uma redação nesse modelo acabaria por transferir ao próprio juiz o preenchimento da hipótese fática. E isso viola o artigo 2º da Constituição, que fala da separação de poderes. Não podemos permitir que seja o juiz a criar o direito no caso concreto. Pois bem, então não pode ter um emprego de cláusula geral porque viola o princípio da legalidade no aspecto da taxatividade. Reforço. Então, o que fez o legislador no artigo 129, parágrafo 1º? Ele elenca alguns casos, ele invoca alguns casos que podem se enquadrar dentro da categoria de lesão corporal grave e que, se ocorrer essa subsunção, a pena do sujeito será a reclusão de 1 a 5 anos. Por exemplo, se das lesões resultarem incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se resultar perigo de vida, se resultar aceleração do parto. Esses três exemplos que eu trago foram invocados pelo legislador. No parágrafo 2º, que cuida do que se denomina de lesão corporal gravíssima na doutrina, a pena é reclusão de 2 a 8 anos. E veja o que o legislador fez: trouxe mais 5 casos, invocou mais 5 situações que se amoldam agora como lesão corporal gravíssima. Então é mais ou menos assim. O que não entrar no parágrafo 1º e no parágrafo 2º não é grave nem gravíssimo, então é leve. Então cai para o caput do artigo 129 do Código Penal, com punição de detenção de 3 meses a 1 ano. Então perceba que a lesão leve ela é subsidiária, ela é residual. O que resta vai nela. O que não se enquadra no parágrafo 1º e no parágrafo 2º cai fora. Vai para o caput do artigo 129. Agora presta bastante atenção. É boa a técnica da invocação casuística porque a gente dá precisão, torna taxativa a norma. Só que tem um inconveniente que decorre dela, que são as lacunas legislativas. Nem tudo é invocado pelo legislador. Ele deixa alguns espaços vazios. E algumas dessas lacunas são originárias e outras lacunas são derivadas. As lacunas originárias foram intencionalmente deixadas em aberto pelo legislador. Foi intenção dele deixar aquele espaço vazio. E isso permite uma atuação pelo Poder Judiciário que se conhece como interpretação analógica ou extensiva. Então, a figura da interpretação analógica nasce de situações de lacunas intencionalmente deixadas em aberto pelo legislador. Para tocar com as mãos, vamos dar um exemplo. Abra o Código Penal no artigo 121, parágrafo 2º. Lá tem vários incisos elencando circunstâncias que qualificam o crime de homicídio. A pena passa a ser de 12 a 30 anos.
A primeira das circunstâncias qualificadoras relaciona-se ao motivo torpe. Diz assim: se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Então perceba que o legislador invoca dois casos e na sequência traz uma cláusula geral. Isso é perfeitamente possível. Ele traz dois exemplos padrão e depois diz que existem outros motivos torpes. Então significa que a paga é um motivo torpe, a promessa de recompensa é outro motivo torpe. Mas existem muitos outros motivos torpes, motivos abjetos, desprezíveis. E para que ele não fique exemplificando um por um, até porque senão o Código Penal seria extremamente gordo, vamos dizer assim. Na linguagem dos professores italiano Marinucci e Dolcini, é um código penale grasso, gordo. Para evitar que o código seja tão amplo, tão grande, ele traz essa cláusula geral após dois exemplos padrão. E como que a gente faz, então, para saber se determinado motivo é torpe? Deve ser realizado um exercício de um raciocínio de semelhança para alcançar uma correspondência de fundamento com os motivos já trazidos pelo legislador. Então, por exemplo, paga e promessa de recompensa tem um aspecto pecuniário, econômico. Tudo que tiver esse aspecto pecuniário e econômico, por meio de um raciocínio de semelhança, alcança a mesma correspondência de fundamento. Então, se eu, Leonardo, matar os meus pais para receber de forma antecipada a herança, perceba que esta motivação minha também tem um traço econômico, tem um perfil financeiro. Opa, então é torpe por quê? Porque por meio desse raciocínio de semelhança eu alcanço o mesmo fundamento da paga e da promessa de recompensa. Na sequência, no inciso 3º, fala de meios que qualificam um crime de homicídio. Se o homicídio é cometido mediante emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura. 5 exemplos padrão. E na sequência, temos 3 cláusulas abertas, cláusulas gerais. Ou outro meio insidioso, ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então perceba, veneno é meio insidioso, fogo é meio cruel, explosivo é meio que resulta perigo comum. Mas tem vários outros meios cruéis. Então, para não elencar um por um e ter um código extremamente longo, o que faz o legislador? Permite que o juiz realize a interpretação extensiva, desde que por meio de um raciocínio de semelhança. Nós temos que verificar se outros meios podem qualificar o homicídio, desde que eles tenham uma correspondência de fundamento com os exemplos que já foram trazidos na lei. Então, por exemplo, fogo, matar alguém queimado, a pessoa vai sofrer em demasia, é um meio cruel, a pessoa vai derreter, vai gritar horrores, porque vai doer demais. Fogo é um calor intenso, mas eu posso matar uma pessoa congelada? Eu posso prender uma pessoa dentro de uma câmara fria, numa câmara frigorífica? Se eu fizer isso, no dia seguinte a pessoa é um cubo de gelo. E a pessoa também vai ter sofrido em demasia agora, não pelo alto calor, mas sim pelas baixas temperaturas. Consequentemente, matar alguém congelado também é um meio cruel, que qualifica o crime de homicídio. A minha resposta seria reclusão de 12 a 30 anos. Asfixia é um meio cruel. Presta bastante atenção. Imagina que um crítico gastronômico vai na minha lanchonete, ele sempre fala mal dos meus sanduíches, dos meus hambúrgueres, enfim. Naquele dia eu estou irritado por alguma coisa, ele pede um x-salada. Eu pego um vidro, quebro um pouco de vidro, ralo o vidro e coloco o vidro dentro do hambúrguer e sirvo no pão para que o crítico gastronômico coma. Quando ele mastiga, começa a sair sangue pela boca. Não é porque a carne está mal passada, é porque ele está sendo degolado. Ele vai morrer asfixiado. Não diz efetivamente com emprego de caco de vidro dentro de hambúrguer de um sanduíche. Mas isso é um meio cruel, porque por meio de um raciocínio de semelhança a gente alcança a mesma correspondência de fundamento da asfixia, que é um exemplo já previsto em lei. E isso permite a interpretação analógica.
O juiz pega uma situação que não tem previsão, que é uma lacuna originária, o próprio legislador já deixou isso fora do código, mas ele deixou aberta a possibilidade do juiz pegar essa situação que não tem previsão legal e comparar com outra que já tem previsão, que já está positivada. Interpretação analógica é algo perfeitamente admitido em direito penal. E essa técnica é utilizada em muitos outros dispositivos. Bacana? Interpretação analógica pode. O que não pode é analogia incriminadora. Por quê? Porque a analogia incriminadora tem tudo a ver com lacunas derivadas. Tem alguns espaços vazios na lei penal que não foram intencionalmente deixados em aberto pelo legislador. Na verdade, quando ele promulgou o código, quando ele promulga uma lei, ele nem se atém a determinada situação, porque naquele momento ela não existe ou ela não é relevante. Então é a evolução dos costumes, é a evolução da tecnologia, é a evolução da economia que faz com que hoje existam situações que não foram previstas na origem pelo legislador. Então há uma derivação. Me dá um exemplo para que isso fique claro. Mas antes eu quero destacar o seguinte: em caso de lacuna derivada, quem preenche o espaço vazio nunca é o Poder Judiciário, sempre é o Poder Legislativo. Lacuna derivada, quem preenche o vazio é o próprio legislador. Se o juiz preencher o vazio, ele estará criando o direito, ele estará se valendo da analogia in malam partem, da analogia incriminadora. E isto viola o princípio da legalidade. Vamos esclarecer isso com o exemplo da bigamia. Abra teu Código Penal no artigo 235, um crime contra o casamento, dentro do título 7 dos crimes contra a família. O que está escrito ali? Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Reclusão, 2 a 6 anos. Essa é a pena do bígamo. A bigamia tem uma fórmula matemática. C1 mais C2 igual a P. C1, casamento 1. C2, casamento 2, P, punição. Para aplicar a pena da bigamia, o sujeito tem que estar casado e casar novamente. Casamento civil, casamento válido. Beleza? A Constituição equipara, para fins de constituição da família, a união estável ao casamento. Para efeitos civis, são exatamente a mesma coisa. Para efeitos penais, não. Se eu estou casado e passo a viver em união estável com outra pessoa, se essa união estável não foi convertida em casamento, eu não sou bígamo. Caso estou casado e passo a viver em união estável, não é exatamente o que está descrito no artigo 235. A analogia é uma técnica de criação de direito para uma situação não prevista em lei, mas muito parecida, quase semelhante a uma hipótese já positivada. Pensa, na origem, em 1940, quando o Código Penal foi promulgado e foi previsto o crime de bigamia, não se falava de união estável para fins de constituição de família. É a evolução dos costumes que permitiu outras formas de constituição familiar. E apenas na Constituição de 88 é que ocorre essa equiparação. Então, para que alguém seja punido pelo 235 por estar casado e passar a viver em união estável, ou o legislador muda a redação do 235, ou isso nunca poderá acontecer sob pena de violação do princípio da legalidade. Beleza, pessoal? Então, se é permitida a interpretação analógica, recordem, analogia incriminadora ou analogia in malam parte é proibido. Anota aí para a gente fechar. Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta. Uma das funções do princípio da legalidade é proibir a criação de crimes ou a combinação de penas com base na analogia. Quer ler mais sobre isso? Compre o livro Direito Penal, Lições Fundamentais, Parte Geral, 11ª edição. Eu deixei lá no Instagram um cupom de desconto para você.
entra no site da Editora de Plástico e confere a maravilha desse livro. Esse livro vai fazer você passar em qualquer concurso público. Você vai gabaritar em direito penal. Eu sou o professor Leonardo Debem. Você está no canal YouTube, @professor Leonardo Debem. Um forte abraço. Até mais.